Boa tarde. O Espaço Livre desta segunda-feira terá dados de atualização da Covid-19. São 14 milhões e meio no mundo. O Brasil vem depois dos Estados Unidos com 2 milhões e 99 mil infectados. O número de recuperados aumenta também. 1.371.000 brasileiros já se curaram. 649 mil pessoas estão em tratamento e 79 mil mortes. São Paulo lidera a lista dos estados com mais casos e possui 415 mil registros. Minas Gerais aparece com 94 mil. Dos 853 municípios mineiros, 768 já tiveram ao menos um caso do novo coronavírus. Isso representa 90% do total de cidades no estado. O município com mais casos é Belo Horizonte. Em seguida, aparecem Uberlândia, Ipatinga, Juiz de Fora e Governador Valadares. A capital está totalmente fechada, permitindo apenas a abertura de serviços essenciais desde o dia 29 de junho. A maioria dos pacientes que morreram em decorrência do novo coronavírus são homens, com 57% do total, e idosos com mais de 60 anos, 76% do total. Além disso, 83% dos óbitos ocorreram em pacientes que já tinham fatores de risco, principalmente doença cardiovascular, hipertensão e diabetes. Outros fatores de risco registrados foram pneumopatia, doença renal, transtornos mentais, doença neurológica, tabagismo, neoplasia, hipotireoidismo e doença geniturinária. Pouso Alegre registrou no último sábado morte suspeita por Covid-19. A que pode ser a 14ª morte. É uma idosa de 70 anos que possuía comorbidades. Na última semana, a cidade registrou 140 casos a mais, um aumento de quase 32% de confirmações em 7 dias. A cidade possui 614 casos nesta segunda-feira, com 476 curados. 118 estão em isolamento, 4 em internação clínica e 2 na UTI. Boletins das cidades da região de Ouro Fino. Monte Sião não atualizou os casos desde o último dia 16. Naquela ocasião, a cidade, apesar de ter contabilizado 77 casos, apenas um estava em isolamento domiciliar, 73 estavam recuperados e 3 mortes. Existiam naquela ocasião também 17 casos suspeitos. Borda da Mata teve aumento considerado em 2 semanas de casos de Covid-19. Medidas restritivas da Prefeitura, como toque de recolher, das 10 da noite até as 5 da manhã. Boletim do último sábado apontava para 28 casos positivos, com 18 curados, 13 internados, 5 em isolamento domiciliar e 2 óbitos. 20 pessoas eram monitoradas enquanto aguardavam resultados de exames. Bueno Brandão continua com 13 casos, 10 curados e 3 óbitos. Existem mais 10 pessoas em observação e aguardam resultados de exames. Já na rede social da Prefeitura de Inconfidentes, neste domingo o município contabilizava 9 casos confirmados, com 6 curados, 1 óbito, 1 internado e 1 em isolamento domiciliar. Ainda 5 suspeitos e 22 monitorados. De acordo com as recomendações da Prefeitura de Inconfidentes, neste momento é importante que a população intensifique as medidas de proteção, assim como o isolamento social e principalmente a utilização de máscaras para impedir a transmissão do vírus. Ainda a Prefeitura de Inconfidentes recomenda que, em caso de sintomas, deve-se buscar orientações com o Departamento de Saúde por telefone, evitando o contato com outras pessoas que estiverem na rua ou nos postos de saúde. Os telefones da Saúde de Inconfidentes são 3464-2023 e da UBS Mário Pistelli 3464-1886. Ouro Fino aumentaram também os casos. No boletim deste domingo, contam 52 pessoas com confirmações para Covid-19, sendo que 37 estão curadas, 13 em isolamento, 1 internado e 1 óbito. Ainda existem 26 pessoas esperando resultados de exames e destas consideradas como suspeitas de terem adquirido a Covid-19. 21 destas estão em isolamento, mas 5 já estão internadas. Sobre internações, 2 pessoas foram transferidas de Ouro Fino para Pouso Alegre.
E ainda sobre as cidades da região, nesse fim de semana, o registro de mais uma morte agora em Jacutinga, que totaliza 4 no município. No boletim desta segunda-feira, às 10 da manhã, a cidade divulgou 113 casos da doença, sendo que 92 pessoas estão curadas, 14 em isolamento domiciliar, 2 internados em Pouso Alegre e 1 em Ouro Fino. Neste espaço livre, eu converso agora com o secretário de Saúde de Jacutinga, Pedro Pereira de Aguiar, sobre a situação na cidade. Doutor Pedro, a cidade, nesse boletim de hoje, das 10 horas desta segunda-feira, contabiliza 113 casos positivos da doença, com 92 recuperados, 13 em isolamento, 13 internados e a confirmação de mais um óbito, chegando a 4 pessoas que já morreram com a Covid-19. Qual a avaliação que o senhor pode fazer desse momento aí em Jacutinga para a gente? Olha, esse é um momento que a doença está atingindo pico, não só em Jacutinga, mas na região, também Itapira teve um aumento significativo, importante. Isso se deve à própria evolução natural da doença. Em relação aos óbitos, os pacientes que a gente perdeu, infelizmente, eram pacientes que já tinham comorbidades, né? Então, são pacientes que já com comorbidades, então, assim, infelizmente, acabaram adquirindo Covid e isso piorou o quadro deles, que levaram a óbito. Mas, com pacientes rígidos, a gente tem um caso grave ainda, né? Mas nada, assim, tão preocupante, tão alarmante. Doutor Pedro, como que vocês estão tratando essas pessoas? Seria o protocolo do Ministério da Saúde? Como é que seria? Tem um protocolo, né, um protocolo que vai de acordo com o médico prescreve, ver a situação atual do paciente, ver a necessidade de usar quais medicamentos que ele acha interessantes, no que ele encaixa no perfil, o médico prescreve tratamento médico, na qual o profissional prescreve de acordo com a gravidade do paciente. Se o paciente estiver mais estável, isolamento em casa e o tratamento para casa. Se o paciente está um pouco mais complicado, interna, e aí depois toma as condutas hospitalares. Os senhores estão fazendo teste nas pessoas próximas dos que estão manifestando como positivo? Estamos. Então, a gente está fazendo bastante teste. É esse que às vezes é o motivo não o motivo, mas a gente tem realmente a realidade do que acontece no município. A gente tem 113 casos, mas a gente faz muito teste. Então, a gente acaba pegando muitos pacientes assintomáticos. Você vê aí, de 113, tem 93 curados. Então, a gente já testou esses pacientes depois que eles adquiriram a doença. Então, a maioria dos casos novos que aparecem são pacientes já curados, pacientes que passaram o isolamento, depois que dá os 10 dias, a gente faz o teste rápido, ele positivo, a gente lança no boletim. E hoje vocês estão com 3 pessoas internadas aqui em Ouro Fino? Em Pouso Alegre, tem 2 pacientes na UTI, eu acho que 2 pacientes na UTI, tem 1 em Ouro Fino. 1 em Ouro Fino e 2 na UTI em Pouso Alegre? Isso. Uhum. Tem alguma medida mais severa que vocês estão tomando aí com relação à pandemia? O que a gente está orientando é a população, assim, sair de casa quando pode, evitar aglomerações. Cada um tem que ter a sua responsabilidade, a sua consciência. Isso é uma questão já de saúde pública, nacional, mundial, todo mundo tem que se cuidar. É isso que a gente está pegando assim, porque a princípio agora, fechar o comércio, fechar a cidade, no momento desse, na qual já houve uma grande quantidade de circulação de pessoas no município, fica meio sem sentido. Eu acredito que esse pico natural da doença evoluiu dessa maneira, não é tão exacerbado em relação às outras cidades, tem muitas cidades que têm mais casos também. Então, o que a gente orienta para a população é isso, as pessoas têm que se cuidar. Usar máscara, evitar aglomerações, evitar sair de casa desnecessário, fazer realmente o que tem que fazer, o que é essencial para a sua sobrevivência. Porque se a gente fecha algum determinado ramo de atividade, você vai estar prejudicando aquela pessoa, e às vezes aquele serviço é essencial para essa pessoa. Então, essa que é a atitude da Secretaria, seria mais conscientização. As pessoas têm que se prevenir. Isso a nível nacional, né? Enquanto não houver, a pessoa não tiver medo da doença, isso vai continuar lastrando até que saia a vacina. Conversa aqui com o Dr. Pedro, secretário de Saúde de Jacutinga. Dr. Pedro, os senhores recomendam aquela dose preventiva da ivermectina de 15 em 15 dias?
Olha, mal não faz, mas também não tem comprovação científica para o Covid. Foi feito um estudo in vitro, em dose alta, que eles tiveram resultado. Mas a Sociedade Brasileira de Pneumologia e a Sociedade Brasileira de Infectologia não indicou esse medicamento. Isso foi alguns estudos e algumas cidades, alguns adquiriram esse método, mas eu particularmente não contraindico, mas também não indico para a Covid, né? Mas ele é um vermífugo, então assim, ele vai eliminar as verminoses do paciente. Isso pode até melhorar a sua imunidade. Eu acredito que, pensando por esse lado, o paciente pode tomar sim. E com esse quadro, a recomendação é para que você tome mais cuidados com a higienização das mãos, deixando os sapatos fora de casa, tomando sol, vitamina D, procurando ficar com a saúde melhor e também com muito cuidado ao se aproximar das pessoas. Sempre utilize máscaras e evite entrar em locais com aglomerações de pessoas. Você continue na nossa programação agora com Vale Tudo e apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.